Meu nome é Helena Zinger, data de nascimento 9/3/1944, e eu sou santista, nasci em Santos com muita honra. Tanto meu pai como a minha mãe, os pais deles também vieram da Polônia. A minha mãe veio meu pai veio em 1932 para o Brasil, já antes da guerra, mas naquela época eles já estavam sendo maltratados pelo hitlerismo, e a minha mãe, depois meu pai trouxe ela, eles eram primos irmãos e viviam na mesma casa, porque a mãe dele, do meu pai, o marido dela, o meu bisavô, faleceu na Primeira Guerra Mundial de tifus. E aí, em 1917, 18, mais ou menos nessa época, ela ficou com 4 filhos, viviam numa cidadezinha muito pequena, tinha um sítiozinho, e daí, quando ela ficou com os 4 filhos, ela teve muitos problemas que não poderia mais criar os filhos, como ela tinha irmãos, ela mandou cada filho para a casa de cada irmão dela. O irmão dela era o pai da minha mãe, um dos irmãos era o pai da minha mãe, e ele foi para Varsóvia, porque minha mãe já morava em Varsóvia, que é a capital da Polônia. Eles foram criados por um tempo, e depois, quando começou a situação ficar mais grave, meus pais, depois já ficaram meus pais, eles já eram apedrejados quando iam para a escola pelo hitlerismo, né, antes de começar a guerra, e depois, em 1939, começou a história toda. A minha mãe já estava no Brasil, né, ele veio para cá por causa de uma família que era de longe, que estava morando em Santos, e é essa família que conseguiu mandar uma carta para ele conseguir voltar para o Brasil. Esta carta era comprada, posso falar, debaixo do pano. Essa carta não era comprada porque já era a época do governo que não aceitava que o judaísmo viesse para o Brasil, e ele foi trabalhar de bicicleta, mascate, vender coisas e tal. Ele juntou um dinheiro, e com esse dinheiro ele trouxe a minha mãe, que era prima, né? Depois ele trouxe a mãe dele e trouxe mais 2 irmãs para o Brasil. A minha infância foi em Santos, eu morava numa rua que se chamava Júlio de Mesquita. Meu pai sempre trabalhava, no começo ele trabalhou com bicicleta, como eu falei, repetindo, de mascate. Depois, com o tempo, ele conseguiu uma sociedade, ele fez uma lavanderia que trabalhava para navios. Essa lavanderia só lavava roupa para os navios que chegavam em Santos, no porto. Tá? E aí ele começou a juntar algum dinheiro e começou a crescer na vida, trabalhando. A minha mãe sempre trabalhou junto com ele. Eu tinha 2 irmãos, né? Hoje um irmão mais velho já faleceu, tenho um outro irmão que é um médico. Meus irmãos tinham os amigos, em frente à minha casa tinha um terreno, mesmo eu e meus irmãos, a gente ia jogar bola, todo mundo na rua era amigo. À noite, todas as mães, depois de 7 horas, 7h30 da noite, todo mundo punha a cadeira na rua e todo mundo sentava na rua e ficava conversando. Eu brincava com as meninas de boneca. Na minha casa tinha, naquela época era assim, tinha uma parte de baixo e tinha depois o andar de cima. Na parte de baixo, meu pai, com o tempo, fez como se fosse um salãozinho, então todos os meninos vinham jogar botão, as meninas brincavam de boneca. Naquela época, todo mundo pensava o que ia ser, se eu ia ter filho, tá? A gente andava, namorava, os namoricos de festa. Naquela época ia todo mundo nos bailinhos, meus irmãos iam junto. Quando não iam junto, eles iam ver aonde eu tinha ido, porque eu era a única filha mulher, né? Tanto meu pai como a minha mãe tinham família aqui em São Paulo. Então a gente sempre tinha que ver, tinha que se encontrar, tinha que participar das festas. Então meu pai comprou um apartamento, porque para ficar 5 pessoas na casa de alguém, não tinha possibilidade. Então ele comprou um apartamento e a gente vinha bastante para São Paulo. O meu marido era de Santa Catarina, de Mafra, e ele também, uma das vezes, ele também veio para São Paulo. O pai dele também tinha comprado um apartamento para os filhos dele. E ele foi na Hebraica também, e assim eu conheci meu marido. Ele era um pouquinho mais velho do que eu, e aí depois ele começou a ir para Santos, porque eu trabalhava no banco. Ele começou nos fins de semana a ir para Santos,
E para conhecer os pais, comecei a namorar e tal, e aí quando chegou, a gente marcou uma data de casamento, quando chegou mais perto do casamento, ele foi buscar na porta do banco, e aí ele foi falar com o gerente do banco que ele ia casar e que eu ia ter que sair da agência e tal. Aí o gerente do banco falou para ele, se você não quiser casar com ele, eu arranjo uma gerência para ela aqui em Santos, numa outra agência. Aí depois o meu marido falou para ele, você fica com a gerência que eu fico com ela. Depois eu vim morar em São Paulo, né, porque eu já tinha um apartamento. Logo depois eu engravidei, uns meses depois eu engravidei. E aí nasceu a Denise, ela nasceu de parto normal. Com 2 meses e meio que a Denise tinha, já ela começou a ter convulsão em Santos. Ela ficou internada em Santos uns dias. Você já imagina o que eu chorei, o que meus pais choraram, meu marido também. A Denise ficava fora de órbita. Com 2 meses e meio ela virava os olhos e começou a ficar fora de órbita. Lá ela foi tratada, eu não sei se o tratamento lá em Santos foi bom ou não foi bom. Eles deram soro, deram remédio, era o doutor Maurício, fez tudo o que ele podia. Nós voltamos depois de uma semana e pouco mais ou menos, nós voltamos para casa, que meu marido tinha que trabalhar, né? E quando chegamos aqui em casa, minha mãe foi pôr ela no berço, ela teve a segunda convulsão. Quando começou a história toda e começaram a me aconselhar, vai procurar físio, fono, TO. Eu perguntava, o que aconteceu, como é que é isso? Todo mundo dizia para mim, não pergunta que a gente não tem resposta, não pergunta que não tem resposta. Naquela época não tinha. E aí era um desespero, cada vez que eu punha ela no berço e tinha uma convulsão, ela teve muitas convulsões, tinha vezes que ela tinha 2 convulsões por dia. Então isso fez para ela um muro na vida dela, né? Depois, com o passar do tempo, ela já tinha 12, 13, 14 anos, ela não ficava menstruada. Eu fui procurar com 16 anos, eu fui procurar um especialista, porque ela tinha que ficar menstruada, não como é que ia ser. O marido queria ter 6 filhos. Eu não achava que eu queria ter a Denise e chegava, mas depois eu engravidei do Silvio. No começo, depois que eu já tinha os 3 filhos, demorei um pouco para voltar para trabalhar, porque não dava, mesmo que eu tinha uma pessoa para ajudar, sabe como é que é? Com 3 filhos não dava. Eu comecei a trabalhar depois de volta para ir para a fábrica e tudo. A Sheila, minha filha mais nova, já tinha 6 anos. A Denise ainda se comunica muito pouco. Eu não sei se ela vai lembrar de você, lá no Olga Costa, você deve ter visto. Ela tem um muro com uma pessoa mais estranha, ela fala muito pouco. Mesmo na escola, no PTI, né? Lá não é na escola, um projeto lá, que ela já está há 20 anos, eles têm dificuldade ainda, tem que puxar com saca-rolha para falar com ela. Ela não vai se sentar perto de você e começar a falar com você. Fala com os sobrinhos, né? Pode ser com os irmãos, eles falam com ela e tal. Agora, se ela sentar na tua frente e você começar a conversar com ela, se ela tiver alguma possibilidade assim de vontade, ela vai falar com você. Senão, ela fica na dela. A coletividade em geral tem que entender que eles têm que aceitar essas pessoas com deficiência, não só intelectual, como deficiência em todos os sentidos. A Mara Gabrilli é um exemplo. Eu tenho algum tipo de contato com ela, porque ela vem inclusive na Hebraica fazer palestra e tal. Quando ela se tornou, acho que até vereadora também, depois foi deputada e tal, ela chegou na Assembleia e aí ela precisava subir com a cadeira de roda, tinha os degraus, ela não poderia subir. Então, onde que estava a inclusão? Não sei hoje em dia como é que é, se fizeram rampa para ela, né? Hoje em dia, muitos prédios. O meu marido, na última fase da vida dele, ele teve câncer, teve mieloma múltiplo e ficou em cadeira de roda. Então, você está vendo aqui, tem os degraus. Por que eles fizeram essa rampinha aqui? Aqui no fundo, eles tentaram fazer, teve gente aqui do prédio que não aceitou. Eu tenho muita preocupação. Hoje em dia eu tenho 80 anos, não brinca. Então eu tenho que continuar. Por que isso me mantém, esse negócio de ir no Haverim, de ir na Hebraica, de levar a Denise nos lugares, vai buscar na escola, que nem hoje foi no passeio, eu tenho um chofer que leva ela sempre. Como foi hoje no passeio, eu fui levar ela lá. Então é isso que me mantém. O que me move é a Denise, né?